Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pausa. Aqui a gente conversa sobre vários assuntos que ajudam você a pausar e ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mais leve. E hoje a gente vai falar de uma coisa que obviamente tem muito a ver, que é o sono, né? Será que você está descansando realmente como você deveria? O sono, ele é, acho que a primeira de todas as pausas e a mais importante de todas as pausas. Só que a gente vive num mundo que as pessoas agora têm um mantra, né? Trabalhem enquanto eles dormem. Renda enquanto eles dormem, enfim. E não, dormir faz parte da pausa, dormir faz parte de render, de ter uma vida ativa, de ter uma vida funcional. Uhum. A gente tem muitos impactos, não só na saúde mental, como na saúde física também. Tantas coisas que o sono influenciam a nossa vida, e hoje a gente vai discutir isso, Tá, certo? É certo. isso. Quem quer começar? Não, sono não dá pra viver, né, sem dormir Sim. bem. É. Eh, eu sempre dormi muito bem, aí por alguns momentos bem pontuais, assim, da vida, com questões de maior ansiedade e tal, passei a ter noites mal dormidas. E aí eu comecei a entender as pessoas que têm insônia, né, que você olha e fala: "Cara, Não funciona. Uhum, horroroso". É. Não rende, né, a vida, assim. Tudo fica mais custoso, né. Uhum, Tudo é uhum. mais difícil, tudo você faz meio engatinhando, meio Sim. mental, você esquece as coisas, você não uhum. consegue ser tão produtivo quanto quando você dorme bem. Mesmo para os treinos, você treina pior, É. você quebra em tudo, né. Uhum. E, assim, isso que os meus episódios foram pontuais, assim, foi agora, Não depois de foi aquela velha, né. coisa a longo prazo Exato. que E não foi uma coisa que assim: "Ai, nossa, não durmo há 8 meses", não, nunca aconteceu, graças a Deus na vida, sempre pontual por algum motivo externo, por aham, alguma que questão ali tirou que alguma tirava o coisa ali sono, me do tira literalmente tirando o sono. Mas, e aí retomando foi aí é fazer a higiene, né, que a gente fala que é um básico ali, que me uhum. ajudou a começar a reorganizar e tudo mais. Mas isso eu imagino para as pessoas que sofrem de insônia, assim, Uhum. constante, é É meio é desesperador, né. desesperador. É. Com certeza. Porque dormir é muito mais do que descansar o corpo, né, tem vários processos metabólicos e Que que dependem, né. dependem do sono, né, muito hormônio também que tem relação. Eu tenho uma paciente que eu cuidei dela durante a gestação e depois, enfim, e aí, né, ela estava numa super luta para perder peso depois que a filhinha dela nasceu. E a filha dela demorou para dormir. Tá. Acordava, assim, 5 vezes por noite, não conseguia até, assim, uns 8, 9 Sim. meses, acho que quase até uns 10 assim. E ela fazia tudo direitinho, ela treinava direitinho, ela comia direitinho, fazia tudo bem e não conseguia emagrecer, ficou estacionada. A hora que a filha dela começou a dormir, que ela começou a Começou a dormir, o dormir. negócio deslanchou, daí ela Sim, perdeu o peso que faltava, começou a render ainda melhor ainda mais nos treinos, enfim, sim, a vida andou. Né, eu tô falando aqui de estética, né, mas sim. quanta coisa de saúde Uhum. não tem impacto, né, acho que a Mi É que pode falar acaba do ponto sendo mais de palpável, né. Aí que a gente você vê o a pessoa vê, resultado né, ali, essa e os pessoa. outros veem também, Isso, você consegue ver, né, mas quando a gente fala, Com né, Mi certeza. falando de saúde mental, acho que deve ter muita coisa pra falar, flora de intestino também, né, porque a gente uma acha mega que o relação. dormir, né, não tem relação com isso e É. tal, mas tem muita A gente acha que coisa. dormir é só acordar cansado e ficar com olheiras, né. É, Nossa, não dormi não bem, só dormir. quero chegar à noite, o final de semana e descansar. E não é bem assim, né, bem o que você falou, o sono, na verdade, ele reflete em tudo, seja na estética, seja ali na parte cognitiva e mental, seja ali no intestino. Então olha só para onde nós que campo a gente está entrando aqui hoje, que uma falta de sono, né, uma noite mal dormida, uma insônia, um adoecimento um medicamento também que pode prejudicar o É. sono, como vira aí um efeito cascata, Uhum. né, é uma bola de neve. Você parou de dormir bem, já é um sinal de alerta. Tanto que na saúde mental, um dos primeiros pontos de alerta para quando a pessoa está adoecendo ali, principalmente para uma ansiedade, uma depressão, é a alteração do sono. E a primeira coisa que se tenta regular, aí até quando tem um acompanhamento psiquiátrico, é o sono. Sim. Regula o sono, aí depois nós vamos tentando Fica regular mais o humor. fácil, talvez, regular as outras coisas. Exato. Você O tira uma primeiro coisa da ponto frente. é o sono. Então, a gente vê isso muito frequente no consultório, né? Então, uma Uhum. pessoa ansiosa, ela tem aquela dificuldade de, claro,
seja dormir depois, né? Seja a dificuldade de pegar no sono ou acordar Ou antes, não ter a pode ser. qualidade do sono É, também, né, aquele sono picado também. exato, pode ser um reflexo da ansiedade e da depressão, mas é muito comum que a gente veja que o ansioso ele vai ter uma dificuldade de pegar no sono, Uhum. porque ele vai ficar ruminando o que aconteceu, ele vai Uhum. ficar ali ruminando e se Processando nutrindo do ali, ó. que vai acontecer. O depressivo, a pessoa com humor deprimido, é aquela pessoa que tem a dificuldade do acordar, porque pesa, o acordar pesa. Então, muitas vezes ela tem insônia já em sofrimento de que não vai dar conta do dia Do seguinte. dia. Então, são perfis muito comuns, principalmente que a gente vai vendo aí na ansiedade e depressão. Uhum. Como também, por exemplo, uma bipolaridade que a gente nunca abordou aqui, mas a pessoa que está em hipomania ou mania, ela deixa de dormir. Porque a hipomania ou a mania é muita energia, né? A pessoa ela está ali excitada, ela está eufórica, é E a não grande consegue euforia. desligar Ela ali. não consegue desligar e nesse caso ela fica bem. Aí é um ponto, epa, essa pessoa tem um episódio de bipolaridade ou tem aí uma hipótese de bipolaridade, se ela não está dormindo e está bem com a energia a mil, mais uma vez é um ponto de alerta pra gente. Uhum. Então, o sono na psicologia e na psiquiatria Ele é guia muita é coisa para uma, vocês, é. é uma parte de um diagnóstico mesmo, critério diagnóstico. Uhum. Mas acho que para a área da saúde de forma geral, assim, porque pra gente na nutrição também, né? Se você for, tanto que, assim, sono é sempre uma questão, a gente sempre pergunta, eu acho que médico que você vá também, É. vai perguntar como é que tá seu sono, Uhum. porque ele vai interferir em todo o resto da cascata, né? Uhum. E aí você tem que entender também, assim, o quanto dessa insônia ou dessa instabilidade do sono durante a noite, ele é fisiológico ou ele é externo, né? É. Porque você tem também, né, algumas questões que podem ser claramente fisiológicas, tem uma resposta intestinal importante, né, de um desequilíbrio de microbioma que se interfere nessa produção de melatonina, porque a gente, né, essa sinalização Uhum. começa por lá, alimentação, tem tudo tem uma relação direta também com essa produção de Uhum. melatonina, mas você tem os fatores externos, né, de ansiedade, trabalho, vida, Sim. né? Às vezes é Uhum. tudo junto, né? Que é o que a gente vê de mais comum, na É. verdade, né? E às vezes é muito doido, assim, que você não tem controle, né? Isso que a Mi falou agora faz parte ali de um quadro psicológico, ou o que for, ou tá, né, tá ansioso, tal, trabalho e tudo mais. E às vezes você se põe nessa situação, né? Lógico, eu não tô falando aqui de quem não tem como não se colocar nessa situação. Quem trabalha, faz turno à Sim, noite, mães com filho pequeno, sei lá, Uhum. com alguém que você tem que cuidar, doente, claro. alguma coisa. Tem situações que tudo bem. Mas quando você fica se colocando nessa situação, é muito doido, assim, porque você, putz, você tá alimentando uma coisa que tá fazendo mal pra você e às vezes, e é um ciclo às vezes também, né? Você, Uhum. putz, eu não tô rendendo no trabalho, então eu tenho que ficar acordado até mais tarde pra fazer tudo que eu preciso. Só que daí, obviamente, você vai acordar cansado, você não vai render de novo no trabalho, daí você vai ter que dormir mais tarde de novo. Uhum. E aí você precisa treinar, né? E daí tem que, Aí e você você vai acorda às 4h30, colocando um porque você precisa monte de pôr um treino no coisa. meio do caminho. Aí Sim, você dorme, aí a pessoa vai dormindo cada vez menos, né? cada vez menos. E isso a gente vê muito também lá no consultório, porque as pessoas chegam lá dormindo às vezes 5 horas por noite, que tá abaixo do que é recomendado, o ideal Ideal. para você ter um descanso. Isso porque ela precisa treinar e performar. Quer dizer, ela precisa performar o tempo inteiro, né? Aham. Seja no esporte ou seja no trabalho, Na né? vida, Então, no trabalho, na em vida, no tudo. trabalho. E aí ela vai tirando o sono para poder colocar tudo isso no Você lugar. fala, bom, E aí você é o performa no horário que eu médio. consigo, porque eu não consigo tirar hora de trabalho, às vezes eu não consigo tirar as coisas que eu tenho que fazer na casa, organizar. Onde eu tenho hora sobrando? Sono. No Sono. Vou E aí dormir tira. mais tarde, uma hora mais tarde, acordar uma hora mais cedo, E aí né? interfere bem negativamente para performance, para recuperação, e aí vai É. virando imunidade, porque também o sono tem relação com imunidade, né? Uhum. Você começa a baixar a imunidade, porque interfere no intestino, que é a barreira de imunidade. Então, assim, vai ficando uma bola de neve mesmo. Então, o Sim. sono é bem fundamental para qualquer tipo de performance que você busque, É. ele vai E ter que estar lá, E aí a bem. gente entra naquele padrão, né, que toma Zolpidem para dormir, o Venvance para Pra acordar, acordar, o É. pré-treino para você conseguir treinar, treinar, as vitaminas para aumentar a um imunidade, monte de a café pra trabalhar, exato, o café para trabalhar, e depois você começa a ficar muito ansiosa, porque você tomou café, Venvance, Ritalina, e toma um Rivotril, porque pra você dar vai uma estar com baixada, palpitação. Aí você é refém de É, é. de um milhares de monte de outras É. coisas. coisa. É. E isso parece piada, mas não é, né? Acontece, Acontece ainda mais assim, onde a pessoa vai buscar ajuda, com Sim. certeza vai ser esse tapar buraco e não Uhum. vem dessa questão do todo. Onde eu consigo mudar minha vida, ajustar as coisas e melhorar meus Mas hábitos. a gente entra muito naquilo que as pessoas querem, são imediatistas, né? Assim, dificilmente a pessoa vai querer resolver
a questão inicial que trouxe ela para esse ponto. Uhum. Que aí vai ser ou uma questão de ansiedade, que ela vai ter que fazer uma terapia, fazer todo um Uhum. tratamento, identificar, ou uma questão de rotina, de alimentação, fazer a higiene do sono, Que de você vai se ter que largar o organizar. celular Você vai mais ter que largar o celular cedo, mais desligar, cedo. né, diminuir as Talvez você luzes. tenha que intercalar seus treinos, você não treina tanto quanto você gostaria, mas você Talvez precisa você de tenha que horas de tomar menos sono. café. Talvez você tenha que tomar menos café. Isso é um ponto Exato. fraco, assim, das pessoas quando eu falo: Realmente. "Não, vamos tentar". "Não, putz, não durmo". E tem uma coisa engraçada que é, tem quem não perceba que não dorme, né, tipo: "Ah, Uhum. não consigo, tenho dificuldade de pegar no sono e tudo mais", e tem que falar: "Não, eu durmo, mas não acordo descansado", mas não é que a pessoa percebe que acorda à noite, tem um sono meio conturbado. E Uhum. eu falo, o café ele tem muita relação com esses Exatamente. 2. A pessoa fala: "Não, mas eu consigo dormir, eu tomo café à noite, mas eu durmo". Mas tá acordando descansado? Não. Você pode É. até dormir, mas o que tá acontecendo ali dentro do seu corpo não é um descanso. Tá ali tudo Sim. meio agitado por conta disso, A mesma então coisa com a TV também, né? Eu tenho um paciente que foi muito claro, assim, ele, não, mas eu sempre dormi com a TV. Eu deito e durmo, acordo cansada, sempre cansada. Dificuldade de perda de peso, era todo o combo, né? Uhum. Eu falei, vamos só tentar. Vamos tentar tira tirar dali. essa TV? Tá. Ele falou, nossa, melhorou muito o meu sono. Ele falou, muito, É. aí começou de É peso, um estímulo e ali tem em todo segundo outro negócio. plano Isso. que a pessoa não Você tá percebe. acostumado e acha que, bora, vida que É. segue, né? Sim. Ah, eu sempre fiz assim, então. É a eterna frase, assim: Exato. "Ah, eu me acostumei com esse jeito, o meu normal é assim, é É. acordar desse jeito, eu não sou uma pessoa da manhã". Será que não? Ou será que você não dá chance para o seu corpo funcionar bem de Exato. manhã, né? Que é o que você consegue fazer, mas você pode fazer muito melhor no É, resto do dia. exatamente. Né, e tem muitas coisas que você pode fazer, então acho que essa do café, não só café, bebidas estimulantes em geral, Sim. assim, o ideal, assim, mundo perfeito é parar na hora do almoço, né, para quem ainda se dá um pouquinho melhor, Sim. tipo até 3, 4 da tarde, mas, Mas tem um estudo que eu vi recentemente que mesmo para bons metabolizadores de cafeína, tem que é, parar antes. se você tomar uma xícara de café, 2 é o ideal para você não interferir no sono. Para quem já tem essa sensibilidade No maior de dia. sono, Sim. no dia, É. durante a manhã. E isso é mais pro período da manhã. Você vai tomar 3 da tarde, porque metaboliza muito bem, tem É, zero problemas com sono, Sim. beleza? Pode tomar seu cafezinho ali, mas assim, como tudo na vida, não tem uma regra, né? Você tem é. que Uhum. descobrir o seu E às ali, o vezes que você que não tem muito como funciona. saber, né, é tanta coisa junto que você não sabe É. exatamente o que está provocando aquilo, então vamos tentando Sim, tirar os eu acho que estímulos. isso é muito importante, né, pelo menos primeiro tentar ver os estímulos e o que está ali acontecendo na rotina de vida, na qualidade de vida dessa pessoa. Então é a TV, é o café muito à noite, é a tela, é o trabalho, é o tentar colocar ali a vida, o mundo em 24 horas e esquece que pelo menos 8 a gente poderia e deveria estar Deveria dormindo. dar uma. Se consegue fazer tudo isso e mesmo assim não muda, aí eu acho que, né, só queria trazer aqui até um alerta. Se você tentou de tudo e não mudou, aí busque ajuda profissional sem medo, sem estigmas, Uhum. né? Por causa que às vezes realmente é uma questão aí que você É precisa algum tratar. descompar, Precisa alguma, organizar. eh, Sim, químico, né, que é tem uma coisas que alteração não estão química. conseguindo fazer a ligação que precisa para você conseguir realmente dormir, pegar no sono. Exatamente, Mas, eu exatamente. acho é válido você experimentar outras coisas Outras antes, coisas. né. E tem automedicação, né? Porque a melatonina também, todo mundo compra melatonina nos Estados Unidos, É, né? Porque tinha um efeito melhor, né? E tomava ali aleatoriamente, É. né? sim. Sem prescrição, sem orientação, sem nada disso, né? E mesmo para o uso da melatonina, que pode ser muito legal e muito interessante, existe uma regra, existe uma dosagem, né? Uhum. Segura, enfim. Tanto que aqui no Brasil as doses são mais Bem mais baixinhas, porque baixas, elas né. são muito próximas da nossa produção endógena, ou seja, o que o nosso corpo produz normalmente. E as doses lá fora eram muito altas, né? Iam para Sim, 5, Tinha 10 5, miligramas. coisas assim E bem tem altas. teve uma revisão, um estudo que eles fizeram uma avaliação de várias marcas nos Estados Unidos. E várias delas, a maior parte, 80% delas, se eu não me engano, tinha alguma adulteração, tinha medicação, medicamento junto. Pra fazer dormir. Pra ajudar a dormir. Então não era só melatonina. E por isso que os nossa. efeitos de lá eram muito melhores. Caracas. E aí, quando você pega os daqui, eles têm uma dose mais baixa, que é a produção. E por isso também o efeito rebote, né? Porque aí as pessoas falam, ai, mas a melatonina, depois no dia seguinte eu acordo meio de É, meio ressaca. ressaca, Meio, né. putz, meu sono, sonho Que não demais. deveria, Que não deveria, porque. faz muito sentido, a gente Exato. produz, se tá tudo ali dentro Mas do a dose, esquema. né? É, É. Aí quando você entra na dose mais baixinha daqui, isso aqui é um tratamento. Você não toma, ai, hoje acho que eu não vou dormir bem, deixa eu tomar hoje. é, Né? Porque é um hormônio, né? é uma coisa É de um que tem que estar lá tratamento, claro. circulando, Exato, acontecendo. assim, é uma
tem que estar organizado. Então, assim, o uso da melatonina também, ele tem que ser com a prescrição de alguém que entenda se talvez esse é o É o seu caminho, a pilar que dose, vai te enfim, tudo isso. ajudar Sim. até você se organizar, porque às vezes você não precisa, que nem você falou, você precisa da medicação para conseguir É, equilibrar os Outras outros prazinhos. coisas. sim. É. Você não tem energia, né? Você Como não que você não tem consegue. bateria, como você vai ter energia para É. regular, né, a Vai vida? regular todo o resto. E a melatonina pode sim também ser um auxiliar aqui no meio Sim. do caminho, antes da medicação, desde com a prescrição certa, com todo o resto organizado. Acompanhamento. É, e de Acompanhamento. novo, eu acho que tudo que entra, e não só nesse assunto do sono, né? Pode ser uma medicação para dormir, a gente já falou aqui de emagrecedores e tudo mais. Tem que entender que isso não é a cartada final, assim. Isso Uhum. é uma ferramenta para você Isso. conseguir mudar outras coisas, né? Para te, né, dar aquela organizada, assim, Uhum. aquela baixada para você conseguir botar outras coisas em ordem para você conseguir sair daquele medicamento Sim, mas manter os benefícios. Então, com com remédio para certeza. dormir, melatonina e tudo mais, deveria ser igual. Então, vamos avaliar o que está acontecendo. Putz, Claro. tá treinando à noite, daí você fica muito agitado. Já tentou mudar Sim. o treino para de manhã? Já tentou diminuir o café antes? Já tentou Sim. largar o celular Melhorar a 2 horas alimentação. antes? Não comer Melhorar. muito pesado à noite? Várias coisas que Tantas você pode fazer coisas. em É. estratégia nutricional que ajuda muito antes da melatonina, antes de muitas Sim, tem coisas, muito, sim, de tem muito organização alimento que. alimentar que ajuda nessa É, produção endógena da é, melatonina, né? Estímulos, tomar um solzinho de manhã, né? É, o básico, é. né? Pessoas que trabalham muito em escritório. É curioso que quando eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhei em um escritório, logo que eu fui para o home office, que era muito escuro. Era muito escuro. E eu comecei a ter muitos problemas de sono. E justamente por isso, hoje, com Sim. mais informação, você começa a perceber que era isso. Não era ansiedade, mas era porque eu acordava cedo, eu ia para academia, ainda estava de noite, eu atendia o dia inteirinho, Fechada, sem fechada, janela. com aquela luz, né, artificial ali para o É. paciente me ver bem, Uhum. e aí depois eu saía do À escritório, noite. já estava de noite. Que Então, é a vida de muita gente, a né? vida de muita É. gente. Só que aí entra na autorresponsabilidade, né? Porque o que que eu estou fazendo comigo? Aí sim, eu tomei a melatonina, fui buscando melhorias, eu falei assim, não dá. Esse estilo, essa rotina, essa agenda, para mim não funciona. É. Sim. Porque aí você começa a aumentar o consumo de café. Gente, parece mágica, mas é autorresponsabilidade. Eu falo por, né, Experiência experiência própria. própria. Adoro café, sou conhecida pelos Cafezeira. baldinhos de café, mas antes eu percebia que era muito café nessa época, né? Mais ainda Vira do uma que eu bengala, tomo. né? Era uma bengala, É. porque realmente eu me sentia mais cansada. Aí eu fui percebendo que aquela rotina não estava dando. Aí você se autorresponsabiliza. Fala assim, nossa, que vida que eu tô levando. É. Tudo bem, posso trabalhar, estou aqui com a famosa agenda cheia, mas aí entra no a que custo, É. né? E aí, quando você modifica isso, você tem ali um momento de eu comecei a fazer o quê? Vamos trazer para a vida real. Eu ia tomar um café Isso numa que eu ia falar. cafeteria do lado ali, Na hora numa do almoço, pausa que eu sai ali um tinha. pouquinho para tomar, olhar, não precisa nem tomar um sol, É, olhar a claridade, olhar a assim, né? A qualidade. exposição, A né? É, exposição. expor. Então eu pegava ali, ia na padaria, tomava um cafezinho, mas eu ia a pé até esse lugar. Aí eu tinha um Você espacinho saía maior, daquilo. eu ia, gosto do café, gosto, mas é um lugar que eu me sinto bem, sozinha, mas eu olhava, eu sentia o sol. Tudo É. isso foi fazendo uma regulação. Automaticamente eu mudei a minha agenda também com o Uhum. tempo. E Uhum. aí o café hoje eu tomo por gosto. Sim. Eu metabolizo muito bem, já fiz o exame genético, tenho uma metabolização lá que quase, né, teoricamente não faz efeito, mas eu tomo até 2 horas. Só em casos assim de, vamos tomar um cafezinho da tarde, ok. É, porque o fato de Mas você tudo metabolizar bem, vai. ele não deixa de ter o efeito De ter o estímulo efeito. antes. É. Você É, metaboliza ele bem num tempo bom, mas ele Mas ele continua continua ele, tendo ação ele ali, tem né? ali, né? E isso que você Então, falou me lembra muito assim que a gente vira e mexe, vê notícia, vê estudo de países que estão lá, mas nas pontas, assim, né? Uhum. Que, opa, tira aqui, que no inverno, sei lá, fica de dia 11 sim, da manhã e de noite 4 da tarde, e no verão, às vezes, fica. Eu fui visitar minha irmã, mora em Amsterdã. Fui visitar agora em agosto, auge do verão. 5 horas da manhã tava sol, uhum, 10 e meia da noite tava se pondo o sol. Isso também é muito ruim, né? muito, Então, muito.
Então, pra gente desregula ver bem. como isso desregula, né? Então, pessoas que vivem nessas áreas têm muito mais propensão à depressão, acho que É, taxa de suicídio no inverno, tem muitas coisas assim é também uma que vão. a gente chama de depressão sazonal. É Uhum. bem Que ali tem a nessa ver com época. essa virada, né? Sim. Então, é muito assim, como o nosso corpo ele responde a esses E estímulos, É como é um ciclo importante. circadiano, é, o reloginho biológico, né. É, Se esse nosso reloginho biológico, ele precisa da exposição, não é. tem como saber, né. Se você sim. não expõe ele à luz nem ao escuro também, né, Uhum. que é o mesmo jeito da galera que dorme no claro, que É, põe uma TV, que põe É. alguma coisa, ou claridade, escuridão, a gente precisa dos 2, sim. né. Quem trabalha de turno invertido também, Sim. né, que tem essa questão, né, e assim, é uma questão, o sono ou a falta dele ou a eh, pouca qualidade de sono é um assunto super falado atualmente, Cada né, vez mais, ultimamente né. cada vez mais, e é engraçado, assim, porque quanto mais as pessoas têm problemas para dormir ou percebem que elas precisam resolver ou vão atrás de suplementos por conta própria e tudo mais, por outro lado, a gente está normalizando cada vez mais dormir menos, É. negligenciar o sono para render, para fazer, para acontecer e tal. Não bate muito as É, 2 coisas, Um né. exemplo até assim, né, trazendo uma crítica mesmo, né, foram na pandemia, aquele período de lives, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, porque você vai ser produtivo, você vai ter sucesso se acordar essa hora. Uhum. Tá, você vai ter sucesso se você funcionar nessa hora e você fazer por onde, Exato. mas diminuir Tem esse aquele o milagre da consumo. manhã, né, acordar às 5. Eu adoro acordar às 5 horas, porque eu funciono bem. Também. Agora não me peça nada depois das 8, É, porque não vai dar mas certo, aí entendeu. eu 5h30, 6 horas da tarde já tô assim, ó, É, ladeira abaixo, já assim, foi, o meu assim. mental, porque é isso, eu sou super produtiva de manhã, É. pra fazer as coisas, pra ler, pra criar, E aí é nossa, é tudo de importante manhã. também você aprender como é que você funciona, porque você respeitando o seu ritmo certo, você Sim. provavelmente vai ter mais E chance tem das pessoas que coisas são, né, mais produtivas à noite, vespertinas, tem, então, geneticamente elas são mesmo, é, aí tudo Uhum. bem. é, Aí você respeita, beleza, e é. bora, Só mas não assim, pode embarcar nisso como se fosse uma Se verdade entregar absoluta e vou até cinco sim, da manhã e eu durmo depois, porque também não dá certo, que nem é a mesma coisa do turno invertido que a gente sim, falou, né, porque uhum, tem produção de hormônio que tem a ver com o que está acontecendo fora ali com de os estímulos, você, com é. os estímulos. Então, por mais que você funcione bem, tudo tem um limite, claro. né. E eu acho que, né, até para ir a gente, fechando aqui, né, a conversa, a autorresponsabilidade ela vem como, né, pelo menos para mim, assim, o que me veio ouvindo vocês. A restrição de sono, ela vem de uma forma cruel. É uma forma de, assim, de tirar a sanidade mental da pessoa, né. A Uhum. pessoa ela pode ter surtos, ela pode dissociar com a falta de sono. A gente pode pegar lá atrás, me veio o exemplo daquele quarto branco do Big Brother, que Uhum, muitas pessoas desistiram naquele momento, por quê? Porque é um método de punição. Eu lembro que na faculdade a gente assistiu aquele filme A Laranja Mecânica, né, super Aham. famoso, aham. que também a forma de punição ali daquele treino, né, comportamental que eles estão fazendo, é a pessoa não Restrição, dormir, uhum. ficar ali, ficar assistindo aquele filme. Então assim, a falta de sono, ela é uma punição. E aí fica aqui a nossa reflexão e autorresponsabilidade. Se isso é algo que realmente pune, o porquê nós vamos nos punir se nós podemos viver melhor? À toa, À né. toa, Por né? escolha, Tirando né. as obrigações. Sim, Isso. exato. a- É, Exatamente. Não ali um puerpério, não uma questão externa, mas por quê? exato. Eu Então, acho que né? essa é a lição de casa, então, para levar para casa. Não trate o sono como um luxo. Ele é uma necessidade Uma básica, ele é um necessidade. dos principais pilares da saúde. Então, se você puder mexer aí uns pauzinhos na sua vida e melhorar a sua qualidade de sono, pode ter certeza que sua vida vai melhorar também. Espero que a gente tenha ajudado e inspirado você a dormir bem essa noite. Até a próxima. Beijo, Até. tchau, Tchau, tchau. tchau.